Boa tarde, gente. Eu sou a Jennifer Tanaka, do perfil Comer Muda o Mundo. A gente está aqui começando a live de número 12 do Sustentária, com uma convidada mais que especial. Vou escrever aqui o tema de hoje, que são hortas domésticas e compostagem. Deixa eu publicar aqui. Então, para quem é novo aqui no Sustentária, o Sustentária é um núcleo de extensão da USP, que tem como objetivo estudar, dialogar e divulgar sistemas alimentares e alimentação saudável e sustentável, baseado em evidências científicas. Além disso, o Sustentária também promove ações para mudanças de comportamento visando uma alimentação mais sustentável. Então, a gente tem o Facebook, o Instagram e um site. Também convido todos vocês a irem conferir os conteúdos que estão por lá. A gente posta aqui quase todos os dias, infográficos, receitas, textos, compartilhando livros. E agora também estamos fazendo essa série de lives sobre alimentação sustentável. Atualmente é um grupo de mais de 40 voluntários, entre estudantes e pesquisadores de diversos lugares no Brasil, e a sede do Sustentária é na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a FSP-USP. E o Sustentária trabalha então com 4 pilares, a redução do consumo de carne vermelha e processada, já que a população brasileira consome bastante desse tipo de alimento. Também o aumento de consumo de frutas, verduras e legumes, uma vez que a gente come pouco desses alimentos. Isso tem um impacto positivo aí na saúde e no meio ambiente. A redução do consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, tanto aqueles ultraprocessados quanto aqueles feitos em casa, preparados em casa, E, por fim, o aumento do consumo de produtos que tenham baixo impacto no meio ambiente. Isso pensar em embalagem, formas de produção, com aquisição de produtos mais locais. E, então, enquanto vocês vão entrando, eu fiz essa breve apresentação do que é o Sustentária. Vi que a Lê já apareceu por aqui. Só esperar ela mandar o pedido para entrar. Vai ter uma honra dividir essa hora, esse papo com ela sobre hortas domésticas e compostagem. Vamos ver. Ale, mandar uma mensagenzinha para entrar? Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Acho que ela tá entrando. Aê! Desculpa, não tinha me dado conta que era eu que tinha que pedir. Mas eu consegui te convidar, então, Deixa eu te apresentar para quem está chegando aqui. A gente tem a honra hoje, Eu me sinto honrada de estar aqui com a Alessandra Nara, agricultora em formação, jornalista e pesquisadora, mestrando em Nutrição e Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, FSP-USP. É um prazer, convido todos vocês que tiverem dúvidas, perguntas, para escreverem, compartilharem suas impressões aqui com a gente nos comentários. Vou procurar dar conta de tudo isso. E agradecer muito por essa hora que a gente vai ter junto aqui para conversar um pouco sobre esse assunto, que é tão caro, eu acho, para a gente. Eu que agradeço toda a equipe da Sustentária e a Jenny também, que eu já admirava aqui do Instagram, antes da gente se tornar colegas mentoras do grupo. O Muito bom. mundo vai ficando cada vez menor, assim, Estamos todos juntas e conectados nesse propósito de pensar um sistema alimentar mais justo, Isso aí. mais saudável, mais sustentável. Eu acho que esse assunto das hortas, principalmente a questão das hortas domésticas e da compostagem, pelo menos para mim, tem tudo a ver, com isso. Uhum. Eu acho que é bacana a gente começar pensando um pouco, o que é que horta ou compostagem tem a ver com alimentação e sustentabilidade, A gente bateu um papo rápido antes
se preparando, né, sobre isso, assim, para mim, essa experiência, né, eu cresci em São Paulo, então eu até falei um pouco disso nesse meu processo de me aproximar da comida de uma outra forma, né, que eu acho que o mais perto, assim, que eu tinha chegado de ver um alimento ser produzido foi quando eu era criança ainda, plantando feijão no algodão, Uhum. ou com o meu vasinho de manjericão na janela do apartamento, né? Mas essas pequenas coisas, hoje, depois de tantos anos, me trazem essa recordação de pensar esses processos e ciclos da natureza e como quando a gente tem 1 quilo de feijão na despensa, a gente está falando de 1 quilo de sementes, né? Cada Uhum. uma daquelas sementes com um pouquinho de água vai se tornar uma planta de feijão, né? Aham. Então, acho que é um lugar de muito aprendizado também, de estar mais próximo. E você também, nesse papo, já estava trazendo um pouco dessa questão também de mais próximo, tanto emocionalmente, mais próximo fisicamente também, né? É uma É, coisa da gente consumir o alimento mais local. eu falo assim que tu ter uma horta, tu começar um cultivo de comida em casa, cultivo, erva, tempero, né? Qualquer coisinha que se come, né? Não, assim, eu acho que um cultivo de ornamentais também, mas eu acho que é muito importante a coisa do se alimentar, né? A primeira vez que eu comecei a plantar, que eu colhi um negócio que era para comer, me deu um negócio por dentro, assim, eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu pensei assim, gente. Primeiro eu pensei assim, fui eu que fiz isso. Aí eu me dei conta de assim, eu não fiz nada, eu só fui agente, sabe? Eu só encontrei o meu lugar ali de novo nesse sistema, né? Que nem diz o Ernest Gott, que é o agrofloresteiro, que somos todos células do grande macro-organismo que é a vida, né? Então eu falo assim, que tu começar a cultivar comida em casa ajuda a gente a se colocar de novo dentro da, né, enquanto célula, ocupar o seu espaço no grande sistema que é a vida, que é o planeta, né? E começa a despertar na gente essa consciência de que a gente é a Terra, né? A gente não está separado, a gente não é a natureza lá e eu aqui, a gente é todo mundo junto, né? E aí nas cidades, né, Giane, tem esse negócio que a gente as cidades, ontem eu ouvi até estava fazendo uma aula e o professor falou, as cidades não foram construídas pensando no abastecimento, né? Então tu imagina assim, a comida está muito longe, quem mora em São, ainda mais quanto maior a cidade, pior ainda, né? Porque a comida ela tem que vir de muito longe e ela vem por estradas, né? E aí acontece alguma coisa, por exemplo, não sei se vocês lembram a greve dos caminhoneiros, que acho que foi 2014. 2018. Ó, olha eu já pensando muito lá atrás. Que em 3 dias estava faltando coisa em prateleira de mercado, sabe? Porque alguma coisa acontece e quem mora na cidade está muito distante de onde se cultiva a comida, e aí, enfim, né? A gente não tem muita resiliência alimentar morando numa grande cidade. Então, assim, começar a cultivar em casa, em praças, em hortas comunitárias é começar a construir essa resiliência, né? E aí tem essa coisa também que tem gente que diz, mas uma vez, como é que foi? Eu acho que eu postei uma foto de um negócio que eu colhi e a pessoa falou, mas o que que adianta? São só 3 morangos, né? Eu digo, pô, tu não pode pensar assim, entendeu? É claro que a gente cultivando em casa, tu não vai conseguir produzir toda a comida que tu precisa para te alimentar e para alimentar a tua família, né? Mas assim, eu comecei a plantar em São Paulo, numa laje, de um sobrado. Eu não tinha nem terra no chão, eu plantava em vaso, em qualquer container que tivesse, eu catava na rua, né? E isso aconteceu até agora, o começo do ano, né? Que foi quando eu me mudei para cá. Mas tu imagina assim, eu planto aqui na minha casa, a vizinha planta na casa dela, a horta comunitária do bairro tem uma horta comunitária aqui, no outro bairro tem outra, vão começando a ter mais, e as periferias começam a plantar também, sabe? Porque quem tá mais para periferia geralmente tem mais espaço, né? Não tem grandes edifícios, tem mais espaços de chão, e é uma forma muito. Uh,
é uma forma de empoderar também as populações que estão nas periferias das cidades, né? Já pensou se todo mundo começa, cada um pouquinho a plantar, vai ter mais comida em São Paulo. E a gente não vai precisar, né? Daí a gente entra também na questão do abastecimento, de onde vem a nossa comida, quem produz, como é que a gente compra, né? Grandes redes varejistas que pressionam o agricultor lá na ponta por preços baixos, né? Muitos atravessadores, então a comida acaba chegando para nós cara, né? Por isso que dizem orgânico é caro. Depende de onde tu compra. Se tu compra no supermercado, vai ser cara, né? Porque virou um nicho de mercado. E quem menos ganha é o senhor agricultor lá na ponta, né? Todo mundo ganhou mais do que ele nesse processo. Então, essa coisa de como a coisa de fechar os ciclos em casa, plantar e compostar, ela complementa a outra parte, que é você conseguir pensar no seu consumo alimentar, né? E quais redes, quais cadeias e ciclos você fortalece quando você faz essas escolhas alimentares, né? Eu acho que essas falas são muito especiais, né? Porque elas não nos deixam esquecer que a gente faz parte de um sistema, né? Muita gente tem falado sobre sistemas alimentares, né? Mas eu acho que o exemplo da horta, ele traz a gente para essa prática de se perceber parte de algo muito maior, né? Então, fico pensando assim, quando você me conta sobre esses 3 morangos, que talvez a pessoa vira e fala, ué, só 3 morangos, né? Que diferença isso faz? Mas acho que isso conecta a gente com um sistema do qual a gente tem se desconectado, né? Eu já contei Isso. nas redes algumas vezes que os meus avós, né, por parte do meu pai, eram agricultores, né? Eles vendiam na feira e eles vendiam flores, eles nem vendiam comida, né? Mas pelo fato deles venderem flores no quintal, era um quintal produtivo, né? Um jardim comestível e tal. E é isso, né? Quando eu tenho uma horta, mesmo que seja no meu apartamento e que ela não seja para satisfazer todas as minhas necessidades nutricionais, ela me conecta, né, com a minha ancestralidade, né, com as pessoas da minha família, com os agricultores que fornecem todos os dias a comida que está no nosso prato. E, para além disso, acho que uma coisa que eu aprendi muito assim, com a horta é a questão de uma frente, né, que a gente tem falado hoje do sistema alimentar, que é a questão do desperdício. Muitas vezes a gente deixa a comida estragar, ou a gente compra mais do que a gente precisa, sem pensar nas consequências. O fato de você ficar ali esperando, né, um alface crescer e você se dá conta, porque a gente está muito conectado, a chance de você deixar aquele alface estragar é mínima, como você fica emocionado na hora da colheita, né? Isso conecta a gente. Eu acho como parte desse sistema, né? Para mim, isso é um lugar de muita potência nas hortas e na compostagem. Assim, coisas mágicas acontecem dentro da gente. Então, é um processo que ele desencadeia vários processos, inclusive internos, assim. Então... E aí, Ale, a pergunta que eu acho que todo mundo está aqui querendo saber, né? A gente fez a enquete, a gente viu que mais de metade das pessoas já tem horta em casa, até queria que vocês comentassem aqui quem tem, quem quer ter. Como começar? O que você é uma pessoa super experiente, acho que inspiradora nesse aspecto, e um poço ali de sabedoria para a gente ir trocando aqui também com os colegas que estão com a gente. Sim, ó, Jenny, vou falar um pouco sobre como que eu comecei, tá? Porque eu queria muito plantar, já fazia tempo, né? Já tinha tido essa experiência e essa, né, me picou o bichinho nossa, esse negócio de plantar é legal, hein? Quero fazer uma horta, tal. Mas eu morava num apartamento e não tinha muito sol. E aí, enfim, daí essa história, na real, eu sempre conto, porque daí eu encontrei esse cachorro na rua ali, o Heitor, né? Encontrei ele no meio de uma avenida em São Paulo, e eu tive que me mudar para uma casa meio correndo, assim, porque no edifício que eu morava não aceitavam cachorros, né? Aí eu aluguei essa casa num bairro bem residencial de São Paulo, chamado Perdizes, e era um sobrado que tinha uma laje em cima da garagem, né? E eu não sabia como plantar e ainda por cima não tinha solo no chão, né? E eu digo, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar, assim, eu sou uma pessoa que
eu não me sinto preparada até que eu estude, sabe? Então eu fui lá, estudei, fiz curso, pesquisei e tal. Mas, na real, assim, eu aprendi mesmo na experimentação, sabe? É uma coisa até que eu falo nas oficinas que eu dou, assim, é, a gente está falando de um biossistema, um sistema de coisas vivas. São muitas as variáveis, entende? Não tem como ensinar. Não é. Para, Heitor, fica quieto. Não é que nem eu dizer assim, 5 mais 5 é 10 e vai ser sempre 10, né? Se tu somar 5 mais 5 no Ártico ou no Saara, vai continuar sendo 10, né? E uma horta não, assim, tem muitas coisas envolvidas. Então, até o que eu falo, assim, para quando eu dou oficina é assim, ó, eu vou te falar as coisas que eu aprendi dos meus professores, né? Porque eu tenho um grande gratidão, reconhecimento para todo mundo que me ensinou no meu caminho, e as coisas que eu fui aprendendo observando, sabe? Porque eu acho assim que este é o mais importante, né? Tu precisa assim pegar os ingredientes iniciais, ter ali uma base de como começar e começar, né? Os agrofloresteiros dizem a melhor coisa do mundo é uma agrofloresta bem feita. A segunda melhor coisa é uma agrofloresta mal feita, tá? Então, assim, tu tem que ir fazendo, porque é nisso que tu vai aprender, assim. Mas a gente pode falar sobre os ingredientes iniciais, então. Podemos falar sobre os ingredientes iniciais? Sim, essa coisa que você falou das duas melhores coisas, né? A bem feita e a mal feita, me lembrou uma coisa que eu ouvi hoje, né? Na minha prática matinal de meditação, que falava, para dar 1000 passos, a gente precisa dar os primeiros passos. Exato. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Sobre resgatando isso que você trouxe no início, né? Só quando eu não precisar comprar mais nada, eu vou fazer minha horta, só quando eu for pegar tudo da minha horta, eu vou fazer a horta, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que entender que o ideal é o começar, não é o final. A gente tem que... É o processo, né? É se conectar. E aí eu acho que você trouxe isso, né? Tem alguns ingredientes iniciais, mas depois disso é sempre como se fosse uma receita que a gente não sabe o que vai acontecer. É isso aí. Tem que estar ali de perto acompanhando, né? Tá disponível e querendo isso. Conta E pra aí, gente, então. tá, até agora que tu falou isso aí, né, que a gente não dá para esperar o ideal para começar, então assim, tem essa coisa também que muita gente pensa, que era que nem eu pensava, mas eu moro num apartamento, como é que não tem lugar, né? E aí assim, qual é que é o mínimo lugar possível, mínimo tamanho possível? Uma floreirinha ou uns vasinhos no parapeito da janela. Sabe aquela janela, o parapeitinho da janela basculante da cozinha, assim? Se ali entra algum sol por dia, algumas horinhas de sol por dia, tu pode começar ali, entendeu? Então, assim, não precisa querer fazer um grande canteiro no começo, entendeu? Põe um vasinho com aí as coisas fáceis de começar, salsinha, cebolinha, rúcula. Rúcula é muito fácil para começar. Poejo, orégano, que são coisas pequenininhas que não sobem muito, tu pode plantar em vasos pequenos, sabe? Então começa ali, começa no parapeitinho da janela, né? Não pensa em num tamanho muito grande. Eu preciso ter 1 m por 80 para começar. Não, pode começar com um vasinho e aí tu vai pegando a manha. A manha se pega, ó, aqui, ó, na observação. É olhando, é convivendo com as plantas, eu digo. Tem que fazer que nem sala de estar, uma horta de estar, né? Eu vim aqui, ó, eu sentei aqui do lado do meu canteiro para fazer essa live, porque aqui é o lugar que mais pega sol, né, no terreno. Então depois do almoço eu costumo vir aqui, botar uma cadeira e ficar tomando sol aqui e olhando. Daí eu olho, eu digo, olha, o feijão tá com, ó, o que é isso no feijão? Olha como é que tá o milho. O milho tá. O que tu tá acontecendo contigo? E tu vai observando, trocando uma ideia, vendo o que tá acontecendo. Essa coisa da irrigação que muita gente tem dúvida também. Qual o melhor jeito de saber que a planta precisa ou não de água? Vou mostrar aqui, ó. Dá pra ver meu dedo? Cadê? Não. Deixa eu virar aqui, que vai ficar mais fácil. Aqui, ó. O melhor jeito é tu enfiar o dedo na terra, que tu vai sentir a umidade. Ó,
Aqui, ó, meu dedo saiu com resquícios de terra, de solo, né? Mas ele não tá empapado, então tá bom, né? Então, e aos poucos Entrou, tu né? vai Também pegando que essa já é o manha. início, não é aquela terra Não dura. tá seco, exatamente, né? Mas então assim, para começar do zero, né? Se tu não tem solo no chão, vou falar do caso sem solo. Tu precisa de um recipiente, né? É onde tu vai colocar o solo, né? E o recipiente pode ser vaso, pode ser jardineira, aquelas retangular, assim, né? Ou pode ser alguma coisa que tu já tem em casa, tipo um balde, um caixote de feira. Eu usava muito caixote de feira. Hoje eu ainda uso, tem esse canteiro aqui, mas também tem os engradados que eu consegui na reciclagem. Então, esses engradados aqui. Tem também balde, que um dia foi um negócio, veio aqui dentro. Consegui uns, uns caixotões de madeira que é de peixe, veio bacalhau, tem um cheiro de bacalhau aqui dentro. Que foi num depósito de reciclagem também, né? E aí esse aqui até é bom para mostrar. Em São Paulo tem muito isopor, né, Jenny? Isopor de peixe Sim. congelado de restaurante japonês. Dá para ser também, tá? Aí já é bom para eu falar agora uma coisa muito importante. Quando a gente vai usar um recipiente, tem que ter furo embaixo, tá? Então, por exemplo, se tu consegue um caixote desses que não é furado que nem o engradado tá pronto, né? Já tem um monte de furo. Tem que fazer furo, tá? Então pegar uma serra copo ou uma furadeira mesmo e sair fazendo furo. Só que o furo tem que ser um pouquinho maior do que o furo que uma furadeira vai te proporcionar, né? Isso tudo para drenar a água, né? Que é como você Exato. falou, a gente tem que saber quando pôr, mas também tem que deixar espaço, já que está no recipiente, para ela poder sair, né? Isso aqui, ó. Esse aqui Aos tem esse furinhos. eu fiz com furadeira, tá? Aí tu faz um monte, assim. Então precisa do recipiente. Aí tu vai precisar fazer o teu substrato de plantio. Porque quando a gente pensa, eu vou plantar, não é só terra que tu precisa, né? Tu tem que criar um substrato de plantio. Porque tem toda aquela questão do solo, né? O que é o solo? E o solo não é terra pura, né? A terra, o que a gente chama de terra, é a parte mineral do solo, digamos, né? Mas a fertilidade do solo, ela tá na matéria orgânica. Então, o solo é uma mistura de terra com matéria orgânica que vem da compostagem ou do humus de minhoca, o que eu geralmente uso, tá? E aí eu vou passar uma receitinha básica de substrato que eu aprendi lá no meu primeiro professor, que foi um agrônomo e foi num lugar que se chama, ai, Morada da Floresta. Não, não, essa daí é da, ai, Sabor de Fazenda, tá? O Sabor de Fazenda é um viveiro de mudas orgânicas na zona norte de São Paulo, que é lindo, maravilhoso, vale a pena uma visita lá. E eu fiz um curso lá faz um tempão. E eu aprendi esse substrato e é o que eu uso até hoje, assim, que é 6 partes de terra. E se tu não tem terra, aí tu vai num lugar que tem que comprar um negócio chamado terra vegetal, tá? Terra vegetal. Aí então, são 6 partes de terra, 3 partes de composto ou humus de minhoca e uma parte de areia, tá? Porque a areia é importante para oxigenar, para aerar o solo, para que o solo fique aerado, para que entre oxigênio, para que a água passe, para que não fique aquela coisa dura, barrenta, tá? Então, esse é Isso um sub. você mistura. Como é que você faz, Ale? E isso tu mistura bem, põe então, eu pego uma bacia ou então estendo uma lona no chão, um saco plástico, misturo ali em cima e aí é a parte legal, enfia a mão e mistura tudo, assim, tá? Se tu sentir que tá muito úmido, que tá muito barrento, põe um pouco mais de areia, tá? Até ter uma consistência legal. Aí no teu vaso, no teu container, tu vai precisar fazer uma camadinha embaixo, que é o que a gente chama do sistema de drenagem. Então, assim, além de ter furo embaixo, tu tem que colocar. E tu pode, enfim, o que a gente geralmente usa na cidade é argila expandida, sabe? Aquelas Aquelas bolinhas. bolinhas. Isso. A argila expandida é um material bom porque ele é leve.
tá? Tem gente que usa brita também, né? Ou pedra mesmo, cata umas pedras na rua. Dá para ser qualquer coisa. Dá para ser tipo isopor, caixa de isopor, né? Que tu pica uma caixa de isopor. Dá para ser rolha. Quem bebe muito vinho vai guardando rolha. Dá para fazer com rolha também. Dá para fazer com uma variedade de coisas. É, Só tem, então, eu ia dizer que se tu usa brita ou pedra, às vezes fica muito pesado, tá? Depois de montado, dependendo do tamanho do vaso, ele vai ficar pesado demais. E quando a gente planta em um lugar pequeno, e que a insolação, ou, né, as horas de luz solar, elas variam durante o ano, então às vezes tu tem que mover o teu vaso para acompanhar, né, a luz, assim, às vezes no inverno não pega tanto sol, tu vai puxando, puxa ali o vasinho para ir acompanhando o movimento da Terra, né, que muda ao longo do ano digamos, o grau de sol que entra dentro da tua casa. E aí, Ale, eu vou até aproveitar para perguntar, né, então você está falando para colocar argila, expandir e depois essa mistura de 6 partes de terra, 3 partes de humus de minhoca ou de composto orgânico e uma parte de areia, né? Para quem perdeu. Aí dá um total de 10. Aí, e assim, quando o vaso é muito pequenininho, como é que então, você faz? Faz uma camadinha assim, ó, um dedinho, tá? Mas faz, não deixa de fazer, tá? Faz uma camadinha pequenininha entre a camada, o sistema de drenagem e o substrato, tu tem que colocar uma coisa que divida, tá? E aí tu pode, por exemplo, botar uma camadinha bem fina de areia ou então usar um tecido, tá? Se tu fosse comprar um tecido, tem um negócio que se chama manta de bidim, que é essa coisa aqui, ó. Geralmente ela é verde ou é cinza, mas tu pode usar qualquer pedaço de tecido, camiseta, um pedaço de calça jeans, qualquer coisa, um pano velho que tu tiver, assim. A vantagem disso aqui é que ele vai demorar mais para se desfazer, tá? O tecido, esses tecidos que eu tô falando, eles vão se desmanchar, mas tudo bem, também não tem problema. Depois tu muda, né? Porque também um vaso, ele não vai durar a vida inteira ali. Tu vai ter que recondicionar aquela terra. Então, digamos, pegou o vaso, tu pegou um balde, que nem eu fiz aqui com esse brócolis. Com esse brócolis. Pegou o balde, fez os furos embaixo. Olha, esse aqui tem bem pouco furo, errei. Aí tu fez a camada embaixo, o sistema de drenagem, botou a mantinha de bidim, botou o teu substrato que tu já fez, cobriu ele com matéria orgânica seca, porque o solo saudável, ele é sempre coberto com matéria seca, ele nunca fica o solo exposto, tá? Quem é que já viu um solo exposto tomando sol, né? Que fica aquela coisa seca. Tu diz assim, mas não tem vida nenhuma ali. Porque o sol é muito bom, mas ele é bactericida, né? E a vida do solo depende da microbiota do solo, né? Ter aqui, ó, vive um monte de gente aqui dentro, né? Então a Tem uma gente. amiga que ela fala que é como se fosse a pele, né? Então, assim, imaginar Isso. que fica ali tomando horas de sol, Uhum, isso. falta de umidade no ambiente. Então, por isso, para deixar tudo bem coberto, para ficar bem úmido também. E isso aqui até serve também de comida para a microbiota do solo, porque isso aqui vai se decompondo e os bichinhos do solo vão comendo isso aqui. Então tem várias funções essa cobertura, né? Aí o que eu geralmente faço, eu preparo o vaso, depois eu abro um buraquinho e enfio a muda aqui dentro e fecho de novo, né? E aí tu vai fazer adubações de cobertura, pelo menos uma vez por mês. A adubação de cobertura tu vai chega pro lado a camada seca, coloca o adubo ao redor da raiz da planta, não precisa ser muito grudado assim. E para isso tu pode usar humus de minhoca, também me confundo. Humus de minhoca ou composto, ou tem um negócio chamado bocashi, que é um adubo fermentado maravilhoso também que tu pode usar. E daí tu cobre de novo. E aí a planta vai cumprir o seu ciclo, né? Então eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui. Quem sabe o que é isso aí? Alguém que tá vendo aqui sabe o que é isso aqui.
Hein, Mostra mais pra gente? baixo aí, vai, Ali, dá mais dicas. Ah, mas aí eu já vou entregar. Ó, ó a folha. Ó a folha. Deu? Conseguiram? Manjericão, estão falando aqui. Não é manjericão, não. Isso aqui é rúcula, gente. Isso aqui é a flor da rúcula, né? Geralmente a gente não vê nunca, nunca tu viu uma flor de uma rúcula, a não ser que tu plante, porque a parte que a gente compra e come é a folha da rúcula, né? Então, o que que acontece? Esse canteiro aqui, que é um engradadozinho, ó, é um engradadinho quebradinho, tá? Aqui eu aproveito para mostrar outra coisa. Quando o nosso recipiente é muito furado, a gente reveste ele também. Eu usei aqui a manta de bidim, mas de novo, dá para ser com qualquer tecido que tu queira, tá? Senão o substrato vai cair todo para fora, tá? Então a gente fez isso aqui. Eu plantei coentro e rúcula. E aí comi bastante rúcula, não comi tanto coentro, que não é a minha coisa preferida, mas a Ellen que estava aqui gostava, então a gente usou bastante. E chega uma hora que a planta, ela continua o ciclo dela. A rúcula tem um ciclo curto, então assim, depois de uns 45 dias, ela vai começar a subir, né? Porque essa é outra. Olha o tamanho que tá essa rúcula. Vocês estão vendo Tá que ela lindo. é enfim, ela vai começar a subir, a flor dela vai subir, vai dar a flor aqui em cima. E essa flor, ela vai dar a semente, tá? Então, assim, o que eu queria dizer aqui, depois que a planta cumpriu o ciclo dela, você pode tirar a planta e começar de novo, ou você pode esperar que ela dê a flor para coletar a semente e aí tu vai ter a tua própria semente, assim que a gente começa a fazer o nosso próprio banco de semente, tá? E depois o que que acontece? Quando ela cumpriu o ciclo, eu tô só esperando ela dar a semente e o coentro dar a semente também, porque daí eu vou recondicionar esse caixote. Então eu vou tirar todas as raízes, eu vou tirar tudo, né? Eu vou tirar a cobertura seca, eu vou jogar todo esse solo, todo esse substrato que está aqui, numa bacia ou, de novo, né, botar uma lona, um saco plástico no chão, botar todo aquele substrato que está ali e recondicionar. Porque o que acontece, né, Jenny? A planta vai tirando nutrientes do solo e a gente tem que repor esse nutriente no solo, né? Se a gente for pensar numa floresta, esse processo é feito. A floresta faz tudo isso, né? Como a gente não está numa floresta, a gente tem que imitar os processos naturais, né? Então, a planta vai tirar os nutrientes do solo. Por que que a gente diz que banana tem potássio? De onde vem o potássio da banana, né? Veio do solo. Então, quando eu vou recondicionar, eu tenho que me lembrar que aquela rúcula e aquele coentro tiraram os nutrientes daquele meu caixotinho. Então eu vou pegar e vou misturar, vou pegar o substrato que eu já tinha feito e refazer esse substrato. Então eu reutilizo o substrato colocando mais composto, né? Eu posso fazer a mesma receitinha, 6 partes do substrato, 3 de composto e uma de areia, se tu achar que precisa, né? Ou simplesmente botar mais composto e pronto. Tu tem de novo o teu substrato para o plantio. E é isso interessante dizer também, porque, né, os camponeses, hoje em dia, o que eles usam fazendo diretamente no solo é a rotação, né? Justamente porque alguns alimentos se utilizam, né, de alguns nutrientes do solo e outros de outros, né? Com essa observação eles vão percebendo, né? O que vai ficando. Então, acho que é isso, né? A horta é um grande aprendizado, assim. E aí surgiram algumas perguntas aqui, Ale. O pessoal perguntando se a flor é comestível. Muita gente falando que não tinha visto ainda. E também perguntaram se você afasta essa matéria seca na hora de regar da raiz. Não precisa, tá? Porque uma das funções dessa matéria seca é suavizar os jatos de água caindo no solo também, entendeu? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, eu uso muita palha também, tá? O que eu tenho aqui em casa é palha e folha, né? Então, por exemplo, se tiver sem um jato de água aqui ou uma chuva forte,
ela vai compactar o meu solo, né? Imagina a chuva forte caindo aqui, né? Ou imagina se eu tenho um brotinho, um jato de mangueira, e ela pode machucar a muda nova, né? Então, a palha, a cobertura seca, ela suaviza a queda da água no solo também. Então, não precisa, não. Ah, e se a flor é comestível? Cara, eu não sei se a flor da rúcula é comestível, tá? Quem saberia isso é das minhas amigas que saberiam isso. A Bruna Crioula deve saber. Agora, a gente experimenta, né? Tem uma pessoa aqui que comentou que falou que acha que dá para comer. Então, se mais pessoas tiverem informação, eu também nunca provei. Ah, que bom. E aí Não estão tem, perguntando. Ah, pode não tem dizer. muito gosto de nada, assim, mas ruim não é. O que, que pode usar como matéria seca, né? E que muita gente está falando que tá. Uma pessoa falou assim que aproveitou aqui a pandemia para se dedicar à horta e que o tomateiro já está começando a dar os primeiros tomates. Ai, que bom, que massa, muito bem. É, sim, o que que O que, que dá pode para usar? usar? Tá. O que eu recomendo é assim, ó, ver o que que tu tem. Isso, assim, uma das coisas que eu estudei foi permacultura, né? Daí a permacultura fala observar e interagir e reutilizar o que tu tem perto, né? Então, vê o que que tem perto da tua casa. Quando eu morava em São Paulo tem muita feira livre, né? E nas feiras livres tem a palha que os feirantes usam para nas caixas que eles carregam, principalmente melão e abacaxi. Então são os engradados e eles acomodam o melão e o abacaxi na palha, que é para não machucar as frutas, né? E no fim da feira isso é lixo, eles abandonam lá. Então eu ia na feira com um sacão e pegava e trazia isso. Essa mesma palha que tem aqui, só que aqui vem do pasto mesmo, que tem aqui perto. Outra coisa que eu usava em São Paulo é folha seca, principalmente no outono e no inverno, da vizinhança, né? Eu morava em Perdizes, é um bairro relativamente bem arborizado. Então, às vezes eu saía ali, por exemplo, eu ia passear com o Heitor. Daí eu via que na quadra do lado tinha um monte de folha no chão. Aí eu deixava o Heitor em casa, pegava uma vassoura e um saco e ia varrer. Uma coisa que dá para fazer é pedir para o jardineiro do prédio vizinho, né? Então, por exemplo, Guardar. tu tá vendo que tá tendo manutenção do jardim, pede para ele guardar para ti a grama, a grama que ele está cortando, deixa secar um pouco, pode usar isso também. Dá para usar também uma coisa que é um pouco mais difícil de conseguir, mas para quem mora em região que tem plantação de arroz, a casca do arroz também é uma cobertura muito boa, é bem fininha, é bem suave também. Eu costumo colocar, que eu gosto de fazer muita coisa com coco seco, a casca do coco. Sim, mas é Aí melhor. também o problema é que tem que ficar batendo para ela É, ficar menorzinha, né? isso, aham, sim, Isso. é. E eu acho muito legal isso que você falou, né? Sobre olhar o que a gente tem ao redor. Essa dica que você deu da feira, acho que é ótima. E conversando com o Matos Jacques, ele falou uma coisa muito interessante esses dias aqui no Instagram, que muitas vezes a gente prefere ver, por exemplo, uma fruta apodrecer no pé, que a gente vê que está na rua, do que pegar aquela fruta. Eu não sei o que aconteceu com a gente, né? De tamanha desconexão, da gente Aham. achar que a gente está fazendo algo errado, ou que, sei lá, que alguém vai julgar a gente de estar com a vassoura pegando aquela folha seca, sabe? Então, eu acho que é muito. Não sei se eu estou sendo ingênua, né? Mas, assim, eu acho que as pessoas às vezes têm vergonha, não sei, ou receio de começar. E eu acho É, que é muito importante a gente perceber isso, né? Essas contradições do tipo, às vezes é mais normal comprar um composto seco do que você utilizar o que é, tem perto de você, né? E eu acho que é, fazer parte daquele sistema que a gente estava falando no começo tem a ver com isso, assim, enxergar essas práticas como práticas revolucionárias também, um novo exato. olhar para o que É. está ao nosso redor, né? É porque a gente vive nessa que né, chamam de sociedade de consumo, né? A gente é medido pelo dinheiro que tem e pelo que a gente pode consumir, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, triste, assim, é que a gente
desaprendeu a reconhecer comida que não esteja na prateleira do mercado, entendeu? Sabe? Então a gente não vê comida na rua, por exemplo, né? Quem trabalha com punk sai na rua para coletar, entendeu? Sabe? A Bruna mesmo, que eu já falei aqui, menina, a guria sai e ela volta com sacolas cheias de comida e é coisa que a gente não sabe que existe, ou que acha sujo, sei lá, tem um monte de, né? E a gente acha que o legal é ter dinheiro para comprar, né? E o que a gente está propondo aqui são práticas emancipatórias, né? Para a gente precisar cada vez menos dos grandes sistemas, né? Das grandes empresas, né? Isso é que é libertador, né? A gente deixar de ser é, prisioneiro desse sistema aí que a gente sabe que não está funcionando para ninguém, né, Jenny? Não está funcionando para o planeta, tem a questão da emergência climática, né? A gente está num, numa época de muita urgência, né? Se a gente continuar nesse modo de vida planetário que a gente tem hoje, não vai ter muito futuro para os humanos aqui na Terra, né? Então, assim, o que a gente precisa de mudanças estruturais profundas, né? Políticas públicas e mudar a matriz de carbono, né? Descarbonizar, né? As pessoas estão falando, mas como é que a gente faz isso também na vida pessoal, né? Assim, sem achar também aquela coisa, ai, tá, então eu vou resolver todos os problemas porque eu tô reciclando o plástico, entendeu? Sabe, né? Que isso também é um negócio muito louco, né? Porque a gente, assim, o mercado cria umas pseudo-soluções e a gente acredita, né? Então, essa coisa da reciclagem, cara, mas isso aqui é reciclável. É reciclável, mas tu sabe a proporção de recicláveis que é de fato reciclada no Brasil não chega a 1%, entendeu? Então, assim, não adianta tu dizer, mas isso aqui é reciclável, vou mandar para reciclagem. Tu tem que comprar menos, entende? E a gente tem que pressionar a indústria, porque também não adianta eu comprar menos e a indústria continuar enchendo o mundo de plástico todos os dias, entendeu? Sabe? Não adianta só eu recusar a sacolinha de plástico. A sacolinha de plástico continua sendo feita e empurrada para as pessoas no mundo inteiro, sabe? Então é um conjunto, né? A gente precisa agir, como é que dizem? Agir localmente e Pensar globalmente e agir localmente. é isso aí. Eu acho muito interessante, né, já que você trouxe essa dimensão também, celebrar, né, e enfatizar isso que você falou, de utilizar materiais que já iam ser descartados muitas vezes Sim. para fazer a horta, né? Que a gente não precisa comprar tudo novo, né? Enfim, algumas pessoas pegam isso como um novo hobby, no lugar de gastar no supermercado, gastar na horta. Acho que, enfim, cada um sabe as suas necessidades, mas também frisar, né, isso que uma parte de fazer a horta pode ser justamente dar um outro destino a esses recursos que iam ser descartados, né? Por exemplo, você mostrou o balde, eu utilizei o balde para fazer a composteira, né? Que também a gente pode falar um pouco. E aí eu peguei numa lanchonete que tinha lá perto, e é um pouco isso, a gente tem que se colocar como esse agente, né? E lá, falei, olha, vocês têm o balde e tal. Falei, não, a gente tem. Eu falei, vocês podem separar? Tem. Tal, que eu vou fazer um projeto de reciclagem, expliquei. E o pessoal separou, porque era lixo aquilo, né? Então, acho que traz aquela curiosidade. O que você vai fazer? Expliquei. Enfim, tendo essa sementinha. E aí, a outra coisa que eu pregava para composteira é o resíduo da marcenaria, né? Que eu para fazer a matéria seca e tal. Então, eu ia lá e disse, olha, isso aqui a gente joga fora, né? Então, eu ia com o meu saquinho e voltava cheio de resíduo de madeira que está sendo jogado fora. Então, e tudo aquilo para virar comida de novo, né? Acho que a gente perceber, assim, essa grandeza. Se você puder falar um pouco da questão da compostagem também, para a gente... Estamos caminhando para o final, a hora vai passando muito rápido. E aí eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, quem mandou. É essa coisa de fechar o ciclo, né? A gente fecha o ciclo. Então, porque assim, não existe essa coisa de descarte, não tem descarte, né? As coisas que a gente descarta, elas vão para algum lugar, né? E aí, quando tu trabalha com matéria orgânica, tu fecha o ciclo dela. Eu aprendi que reciclar matéria orgânica é muito mais fácil e mais rápido do que reciclar
garrafa PET, né? Porque garrafa PET tu manda para um lugar, tu não vê, enfim, tem custo. Matéria orgânica tu recicla em casa, né? Então é a matéria, o resto tu tá cozinhando, as cascas, os talos, né? O chimarrão usado, a borra de café, todas as coisas que sobram da tua cozinha, que tu entra de novo no ciclo, né? E volta a ser nutriente no solo através da compostagem, né? E aí tu falou, né? A compostagem ela acontece com matéria orgânica úmida, que é os resíduos da cozinha, e matéria orgânica seca, né? Porque é carbono e nitrogênio. Tem um equilíbrio certo lá. E aí as matérias secas são basicamente as mesmas que eu falei para cobertura de canteiro ou a serragem, né, que a gente consegue em marcenaria. Só quem usa serragem só tem que cuidar para que a madeira não seja tratada, né? Não Porque tenha madeira nenhum tipo de verniz, nenhum tipo de uma outra substância que não natural, justamente para isso, poder fazer essa compostagem do material orgânico, né? porque senão vai matar os micro, porque assim, compostagem e outra coisa que a gente acha que tem que ter minhoca, não precisa. Tá? A minhoca, na real, é um decompositor secundário. A minhoca vem depois. Quem começa a decompor as coisas na compostagem são as bactérias e os fungos, né? Então, não precisa ser um minhocário, não precisa comprar a minhoca, sabe? Se tu faz uma compostagem direto no solo, a minhoca vai vir. Se tu faz num balde, não precisa ter minhoca, né? A minhoca não é essencial. Mas, enfim, se tu coloca uma serragem que foi tratada com algum aditivo químico, vai matar as bactérias e os fungos e não vai acontecer a tua compostagem, né? E aí é isso, de fechar o ciclo, né? Completar as coisas irem, né, ciclos fechados, não sobra, não vai para aterro sanitário, não fica lá apodrecendo, virando amônia dentro de um saco com aquele cheiro ruim, né? Compostagem não tem cheiro ruim, compostagem tem um cheiro bom, precisa de oxigênio. Se a tua compostagem está com cheiro ruim, provavelmente tu não está fazendo revolvimento dela para entrar oxigênio, né? Então, mas assim, não é sujo, não atrai bicho, nem nada. E essa, eu queria só dizer quanto a essa outra coisa que tu falou da vergonha de catar coisa na rua, assim, eu gosto muito de ser a véia louca, tá? Eu, assim, quanto mais eu vou ficando mais velha e eu vou, tipo assim, caguei, sabe? Então, tipo assim, olha lá essa mulher varrendo a calçada, pegando folha. Adoro, amo, pode me chamar da véia louca. Que tomara que a gente comece a ver essas pessoas como pessoas empoderadas, né? Justamente ir lá e falar: você tem uma horta? O que é que você É, planta? Você tem uma composteira? Né? É é, isso. Você pode, por exemplo, ser uma composteira. Eu já dei para vários amigos meus as minhocas, né? Porque aham, tem várias minhocas, né? sim, Você pode doar para muitas pessoas, é. doar o biofertilizante. Biofertilizante, é. Então, acho Uhum. que acho que mais do que falar sobre horta, hoje, pelo menos para mim, assim, é um convite para a gente falar sobre um novo olhar sobre a comida, né? Isso, Sobre o uhum. comer, sobre o plantar, e perceber que comer é só uma das ações de todo esse sistema alimentar que tem em volta da comida. A gente está falando sobre cuidar do solo, arar, Uhum. produzir, regar, e sobre descartar também, né? Produzir esse Isso, composto orgânico que depois vai alimentar e nutrir essa nossa planta que, por fim, vai nutrir a gente, né? isso. Uhum. Estão perguntando aqui qual que seria o tamanho mínimo para o cultivo de uma hortaliça e algumas pessoas falando que tem uma parte muito pequena mas que tem uma terra que ela é uma terra cor de barro, que você precisa jogar fora essa terra, como é que é? Não, tá. Sobre essa terra cor de barro, ela provavelmente tem um alto índice de argila, tá? Uma terra muito argilosa. Provavelmente tu vai ter que misturar pode usar ela no substrato, né? Que tu vai misturar o composto e a areia junto, tá? Mas não precisa pôr fora, não. É só colocar mais matéria orgânica nela. Qual o tamanho mínimo para uma hortaliça? Depende da hortaliça, tá? Mas então, por exemplo, vamos pegar uma. Deixa eu ver aqui o que eu vou mostrar. Ó, esse caixote aqui, ele tem um alface aqui no cantinho e ele tem um morango aqui no meio, né? Então, tu pega, por exemplo, só o alface. Se eu quisesse plantar só o alface, ele tem mais ou menos
uns 20 centímetros de diâmetro, tá? Isso aqui, ó, um balde desses ali que eu mostrei, um balde desses aqui tá ótimo, ó. Isso aqui é um manjericão, ó. É um manjericão daquele graúdo, deve ter um nome especial que eu Basilicão. não sei. É, tá? E ele tá nesse balde. O que é mais importante de ver é o seguinte, ó. Quanto maior a raiz da planta, mais profundo tem que ser o teu recipiente, né? Então, e a raiz da planta, ela é mais ou menos do tamanho da planta, tá? Então, digamos que, ó, esse manjericão aqui tem, sei lá o que, uns 40 centímetros, o balde tem uns 30, 40 centímetros também, tá? Porque ele vai crescer aqui para baixo. As coisas que são rasteiras, tipo os alfaces e os morangos, o morango quase não sobe. Então, tu consegue fazer em recipientes mais rasos, tá? Então, tu só tem que medir isso mais ou menos, né? Esse balde, um balde desse tamanho, ele tá bom, por exemplo, para um manjericão, para um alecrim, para uma couve. Ele dá aqui num balde desse tamanho. E aí as coisas rasteiras, rúcula, alface, poejo, orégano, morango, tudo dá em um vasinho menorzinho. E perguntaram aqui também, Ale, uma pessoa falando que está fazendo a compostagem, mas não coloca as cascas de laranja e abacaxi. Se você puder comentar e se você tem alguma sugestão para fazer com essas cascas. Mas muita gente Então, respondeu aqui embaixo também. O ó, pessoal que falando fazer bom. Eu tô suco, vendo aqui vinagre, chá. vinagre. Suco, vinagre, chá, dá pra fazer. Esses dias eu vi o. Ai, como é que. Cara, eu esqueço muito dos nomes, mas aquele menino que tem um blog de punk, super bom, Ranieri, esqueci o nome Matos de dele. comer, será? Matos de Comer, é. Ele tem uma receita para fazer casca de laranja açucarada, sabe? Para usar. Ah, e conservar. Ele tem uma com açúcar, ele tem uma para conservar em sal também, que eu achei uma boa ideia, assim, excelente ideia. Ele tem que olhar lá mesmo no Instagram dele, mas ele assa no forno as cascas cortadas dentro do sal e ele reaproveita o sal depois. Achei bem interessante. Tem gente que faz, a Cláudia Visoni, ela ensina uma receita, acho que já é bem comum essa receita de fazer Uma cítrica. isso, enzima cítrica que dá para fazer produto de limpeza para casa. Tem gente que só usa isso para limpar a casa com Eu enzima estou cítrica. testando, a minha está com 1 mês, tem que esperar Ah, 3 meses. E também tem a própria Lindy Rigo, né? Ela ensina uma que é uma receita mais rápida, assim, com isso. as Uhum. cítricos. Mas enfim, também para o abacaxi especificamente, o pessoal já tá, galera aqui nos comentários, muito um papo coletivo, assim, Aham, né? que bom, que massa. E eu acho, eu também não, a minha é com minhoca, né? Então eu não costumo pôr casca de alho, casca de Aham, cebola, que pode retardar um pouco, né? Se é pouco até, muita gente fala que dá para pôr, mas enfim, eu uso muito alho e cebola. E aí aham, eu costumo guardar para fazer caldo também, né? Fazer isso. fundo. Uhum, uhum. Então, acho que vai mostrando para a gente também que além do como descartar, porque nem tudo é descartável, né? Justamente pode ainda ter mais um propósito para a gente. Aquele Aham, material que antes estava indo para o aterro sanitário dentro do saquinho plástico, né? isso. A É, gente não sabe o que vai acontecer. é. Eu acho assim, tudo que é matéria orgânica, mesmo se eu não botar na compostagem, tipo, eu fico jogando no mato, entendeu? Sabe, semente de abacate. Eu como muito abacate, né? O caroço do abacate é enorme. Eu não vou botar aquilo na composteira porque ele vai brotar, né? E não é muito fácil achar um lugar para plantar um abacateiro, né? Fica uma árvore enorme. E ele vai ocupar muito espaço na compostagem e vai demorar muito para se decompor. Então eu jogo em qualquer mato que eu encontre, porque daí se ele brotar, ele, sabe, pelo menos ele vira uma pequena planta, mesmo se ele não for adiante, né? Casca de bergamota, tangerina para vocês. Bom, é que aqui eu moro agora num lugar que tem terra no chão, né? Então eu vou comendo as coisas, se eu não ponho na compostagem, eu vou jogando em qualquer lugar. Ela vai voltar de algum jeito, sabe? Pra terra.
Eu acho isso, né, muito especial também. Eu comecei a fazer como se fosse um banquinho de sementes, né? Mas às vezes no apartamento, como você falou, a gente não dá conta, né, de semear Uhum. todas elas. Então, é, algumas pessoas têm falado, principalmente nesse âmbito da permacultura, dessas seed bombs, né? As bombas de sementes. Quando Sim. você principalmente viaja, né, que tem um lugar É. grande, você pode Uhum. jogar e torcer para que aquilo ou brote, mas de qualquer forma volta enquanto matéria orgânica, né? Sim. Uhum. E acho que é uma prática para a gente repensar, assim, né, o que está acontecendo com esses resíduos dentro das nossas casas, né? E para além disso, até industrialmente e tal. É. É E é assim, uma coisa, a pior coisa que tu pode fazer é botar num saco de lixo, tá? Então, não põe no saco de lixo. que justamente, né, vai para o aterro e vai gerar vários, É, vai poluir o solo, né? Vai adoecer o solo no lugar de isso. regenerar o solo por estar Hum. próximo das outras matérias. E uma coisa que chamou a atenção na enquete que a gente fez agora para fechar, estamos nos últimos 5 minutos já da nossa conversa, é que uma em cada 5 pessoas que respondeu a nossa enquete sobre a compostagem falou que não sabia que dava para ter compostagem em apartamento. Como a gente está Uhum. falando sobre ambientes domésticos, queria que você comentasse um pouco sobre isso, Ali. Tá, eu tô aqui mostrando pra vocês uma das minhas gatinhas, essa é a Vênus, que vem passeando toda faceira, né, Vênus? E duas coisas que eu queria comentar também, Jenny, também a outra era sobre as hortas comunitárias, né? Dentro do apartamento tem sistemas de compostagem doméstica que dá para fazer dentro do apartamento, sem problemas, né? Tem as composteiras em balde, que é a que tu deve ter, né? Eu tô testando uma agora com a Cristiana Maimone, que é minha amiga, nutricionista. A gente está testando o sistema de compostagem aberta, né, que ela não tem tampa em cima, dentro de um engradado, né, ela fica coberta com palha, né. A gente está testando esse, é um engradado do tamanho daquele que eu mostrei ali, coberto com palha na área de serviço da casa dela, tá? E eu acho que está funcionando. E os minhocários, né? Assim, para quem está começando, tá? Eu acho que minhocário, para quem está começando, o minhocário é mais fácil, tá? Porque as minhocas se encarregam de boa parte do trabalho, né? Porque tu não tem que fazer o revolvimento, elas fazem o revolvimento, né? E por último, só falar dessa coisa que também tem muita gente que respondeu ali que tem horta em casa, mas que nunca foi numa horta comunitária. É muito massa tu se envolver com hortas comunitárias também, porque eles fazem mutirões, então assim é uma maneira de tu aprender mais com os outros e de tu experimentar essa coisa do trabalho colaborativo, do trabalho coletivo, né? E geralmente uma horta comunitária, ela é numa praça, ela é fora, né? Então tu sai de casa, tu encontra pessoas, tu experimenta o trabalho de mutirão, que é um colaborando com o outro, e tu tem a oportunidade de fazer, de construir mais uma ação coletiva. A gente está precisando muito de ação coletiva, né, Jenny? A gente está precisando muito se juntar com os outros, sair dos nossos cantinhos, né? Cada um enfiado no seu cantinho lá, achando que tá sozinho no mundo, né? E não, a gente precisa ver que a gente tá muito acompanhado, né? Que a gente tá todo mundo junto, que tamo junto, né? Essa vida é um projeto coletivo, né? Isso das hortas comunitárias acho que é muito essencial, né? A gente não deixar de lembrar, justamente porque, como você falou, né? Nas cidades, muitas vezes a gente está desconectado e a gente precisa começar a se reeducar, a observar e experimentar, Isso, né? E esse processo em grupo, ele é muito enriquecedor, né? Você trocar isso. esses saberes. Uhum. Eu vejo que você sempre posta perguntando, gente, o que que é, né? Eu acho que é isso, assim, a gente se É, colocar humilde nesse processo é, para é. aprender, né? Reaprender a se conectar com essa nossa natureza, ser natureza também, aprender. E, e eu acho que isso me lembra também que nesse tempo de pandemia a gente acha que a vida parou, né? E aí acho que as hortas comunitárias, as hortas dentro da nossa casa, nos apontam que Uhum. a vida não parou, É, né? E uhum. realmente todos esses ciclos da natureza continuam e a gente também continua, né? Que quando a gente está conectado com isso, a gente consegue perceber. Então, Exato. quero te agradecer. O Instagram já deu aqui o aviso de 1 minuto para a gente encerrar. Então, em Uhum. nome do Sustentar, eu quero muito te agradecer pela presença. Algumas pessoas perguntaram se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva aqui
IG do Sustentária. E é isso, se você quiser fechar em alguns segundos, fica à vontade, Ale. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite e a parceria que eu tô tendo com todo mundo da Sustentária, tá? Tô amando. E eu queria agradecer a todos vocês que vieram aqui na live e os meus amigos. Eu vi que entraram uns amigos meus aqui. Amo vocês, tô com saudade. Beijos, beijos. E vamos junto, tamo junto aí, trabalhando. Para quem a gente não conseguiu responder ou tiver mais dúvidas, é só comentar aqui no post, né? Acho que a gente vai fazer todo o esforço para tentar dar conta e acompanhar a gente aqui nas redes sociais. Então, gente, um beijo.